Final de ano sempre aparece uma graninha extra, certo? É o momento de comprar Next Gen. Você tá pensando em comprar um novo console, mas ainda tá com dúvidas justas, claro. As expectativas não foram 100% atendidas. Vem comigo, vamos conversar sobre isso hoje, vambora! Esse conteúdo só é possível graças aos nossos parceiros. Na DVD Mall você pode adquirir o Windows 10 Professional original com um grande preço ainda utilizando o nosso código DG20 para ganhar 20% de desconto nesse e em outros pacotes de software, além de pagamento facilitado de várias formas, incluindo Bitcoin. Tá esperando o quê? Ou você pode adquirir também Kaspersky, antivírus profissional com modo game e o modo Safe Money para te proteger nas transações. No DG é assim, você assiste e você também tem descontos incríveis com os nossos parceiros. Participe e apoie o canal. Vamos falar com você hoje que ainda não adquiriu a nova geração, mas tem pensado bastante em nova geração. Final de ano, apesar que é um ano bem difícil para o Brasil, acaba sobrando uma graninha a mais em grande parte da população e é uma época de planejamento para se dar aquele presente, é óbvio, é claro, é lógico. Quem gosta de games sempre vem à tona novos consoles. É claro que ainda tem a opção do PC, mas hoje a gente vai falar de consoles, é claro, é óbvio, é lógico. Por falar nisso, eu vou já adiantar para vocês que esse não é um versus Xbox e PlayStation 5, o que você deve comprar. Esse é para tratar se você tá com dúvida de adquirir a nova geração. A gente vai falar de maneira macro. Sim, nós vamos falar algumas coisas específicas dos consoles em si, mas não trate isso basicamente como um versus ou o que você deve escolher. E sim, se você vai comprar a nova geração. Se você quiser depois, a gente faz um vídeo mais pra frente sobre qual é o melhor, ou qual é o melhor pra você, que é o melhor pro Detonando Geek no caso, tá bom? Bora então, vamos falar então de PlayStation 5, Xbox Series S e X. No final do ano, você que está pensando em nova geração, não sei se sabe, mas se não sabe vai ficar sabendo agora, você tem 4 opções de compras. Do lado do Xbox, você tem o Series S, mais barato, menos potente, Series X, mais caro, mais potente. Do lado do PlayStation 5, você tem a versão com Drive, que é mais caro, e a sem o Drive, que é mais barato. Do lado do PlayStation 5 também, as especificações do console são as mesmas. Então, o resultado dos jogos com ou sem o Drive vai ser o mesmo, a única diferença é que não tem o Drive. Já deu pra sacar, né? Ok, dito isso, a gente teve o início de geração muito atípico. Em 2020, final do ano de 2020, nós tivemos o lançamento do Xbox Series X, S e do PlayStation 5, as duas versões, como eu já falei. Atipicamente, nem todo mundo que queria pôde comprar. Nós passamos e estamos passando ainda por uma crise de produção de silício, componentes eletrônicos que dependem para que esses consoles sejam produzidos. E o problema maior de tudo isso é que a parada não vai se normalizar agora nesse Natal, no final do ano. Vai se normalizar para 2023. Essa é a previsão das próprias empresas agora, que primeiro deram o primeiro semestre de 2022, segundo semestre, e agora estão chegando a 2023. A coisa tem melhorado, segundo semestre deve apresentar um pouco mais aí a produção de silício, mas até a indústria se normalizar e atender toda a demanda, 2023 é o ano que realmente isso vai acontecer. E por que eu tô falando isso? Porque talvez você nem consiga, mesmo que queira, comprar um PlayStation 5 ou Xbox Series S ou X no final do ano. Pelo menos não com preço oficial, porque toda essa falta de demanda surgiu dos cambistas, que vendem com um preço mais caro, a qual, sinceramente, eu não recomendo que você pague, porque você estará pagando muito acima da capacidade até mesmo de computação desses próprios consoles. Enfim, é você que escolhe. No geral, eu falei dessa problemática do silício, porque vai te dar uma dificuldade mesmo se você queira comprar no final do ano, e também ele traz um ponto muito específico em relação a essa discussão. Aliás, não era para nós estarmos discutindo se vale ou não vale a pena você adquirir um PlayStation 5 ou um Xbox Series X ou S. Era pra gente falar pra você, adquira, porque é a nova geração, é melhor o efeito computacional, os jogos migram para novas gerações, as velhas gerações começam a não ter mais suporte aos jogos, as tecnologias ficam defasadas e, é claro, você obtém a melhor experiência. É o propósito do nosso canal, apontar sempre a melhor experiência. Então, a recomendação básica era que você compraria. O problema é que nós temos um coeficiente estranho acontecendo em 2021 e vai continuar acontecendo. E qual é esse coeficiente estranho?
Como nós não temos a produção de silício completa para atender a demanda de estoque da nova geração, foi prejudicada a venda desses equipamentos. Se nós entendermos que a venda do equipamento é uma só das partes do lucro, e segundo a própria Microsoft, em um depoimento jurídico que fez no julgamento da Epic, ela disse que nem ganha dinheiro com o Xbox, é só sobre a loja Xbox. No caso da PlayStation, ela deve ter um pequeno lucro sobre o aparelho e também a loja. Pensando na loja, pensando no desenvolvedor, temos poucos aparelhos. Segundo o VG Charts, que é uma projeção apenas, nós temos cerca de 15 milhões, 16 milhões de equipamentos Xbox e PlayStation tendo um aumento de vendas aí sobre isso, cerca de 10 milhões ou um pouco mais. Perfeito. São 16, 17 milhões, vamos colocar num ponto otimista. Só que, em comparação, se juntarmos os dois consoles da Old Gen, da geração passada, nós teremos aí mais de 160 milhões de consoles que já estão na praça. Isso acontece que prejudica o desenvolvedor. O desenvolvedor não pode fazer um jogo dedicado à nova geração e migrar totalmente as suas engines gráficas e totalmente a sua jogabilidade e experiências para a nova geração, enquanto esse pequeno fluxo de pessoas tem esses consoles. E o problema aqui não é que as pessoas não queiram comprar, é que as pessoas não conseguem comprar, justamente por causa dessa crise do silício. Enfim, tudo fica meio redundante e agrava o problema. Dessa forma, o que acontece? Todos os jogos, ou grande maioria deles, está saindo cross-gen. Ou seja, nós estamos com um pé lá, um pé cá. A nova geração traz sim melhorias significativas e grandes. Nós temos melhores contagens de pixels, nós temos efeitos visuais de presets, anti-aliases, modelos gráficos, sistemas capilares aprimorados. Nós também temos aí o SSD e, é claro, é óbvio, é lógico, não podemos tirar de fora o FPS. Muitos jogos já foram consolidados o aumento de FPS. Do lado do Xbox, por exemplo, até mesmo a feature do FPS Boost, que nós fizemos aí um vídeo, você pode conferir, é uma feature interessante, até mesmo jogos mais antigos atraem aí uma nova feature sem modificação. Então sim, você tem uma vantagem de melhor experiência, melhor velocidade, melhores gráficos, mas nós não podemos afirmar definitivamente que nós estamos no máximo de uma nova experiência, o que vai atender definitivamente a sua expectativa. O fato é que isso parece uma opinião, mas não é se você olhar o entorno de toda a comunidade game. Há uma discussão polêmica entre é Next Gen, não é Next Gen? Nós já estamos no final do ano, vai fazer um ano que eles lançaram e ainda as pessoas não entenderam se tá Next Gen ou não. Elas precisam de um vídeo, de uma matéria, elas precisam de um diretor falando das tecnologias. Por quê? Porque nós não estamos 100% Next Gen. Esse é um fato. E você pode acreditar ou não acreditar, mas o fato da gente acreditar ou não acreditar não muda o fato. Entende como é complexo? A questão é a seguinte, como nós estamos ainda dividindo entre cross-gen e next-gen, nós estamos na interoperabilidade. Quando a gente tem interoperabilidade, é basicamente um pé cá, um pé lá. É claro que os novos consoles se aproveitam de novas features e novas tecnologias. E claro que se mesmo não se aproveitasse, só o hardware dele sendo melhor, já melhoraria a sua experiência significantemente. No entanto, não ao máximo talvez que você projete em sua mente adquirindo um novo console. Ou seja, com gráficos ultra fotorrealistas, inspirado na sua cara, com toda a performance que você pode oferecer. Ainda existe muita coisa a se fazer na nova geração. E não só na questão de jogos, na questão dos próprios consoles. No lançamento do Xbox Series X, a gente trouxe aqui que o Quick Resume não estava funcionando direito. Estava meia boca. Eles arrumaram, do lado do PlayStation 5, trouxe suporte a monitores de 120 Hz, foi na atualização passada, e vai trazer ainda o suporte para extensão de armazenamento por NVMe SSD na próxima atualização. Chegou, por exemplo, já aqui no Brasil, o SSD do Xbox, só que com um preço que dá para comprar um Xbox Series S. Enfim, nós estamos ainda numa fase muito contrária. Certo? Então são essas dificuldades que você vai encontrar nesse momento, se você comprar um console desse. Jogos cross-gen, nem lá, nem cá. Vai ter, sim, experiência significativamente melhor. FPS, resolução, qualidade. Efeitos Ray Tracing, esse é um detalhe interessante. Alguns jogos já estão trazendo para os consoles o efeito Ray Tracing, mas significantemente eu não diria que é uma situação que cabe a decisão da compra de um equipamento. Ray Tracing, quando você comprar, você vai ver que é uma feature que veio de bandeja. Não considere ele como decisão,
certo? Eu acho que não é importante. A decisão hoje e o fato, na prática, dos consoles nova geração, o ganho absoluto que você tem é, em primeiro lugar, o SSD foi muito bem feito pelas duas empresas e funciona muito bem, aumenta a velocidade de loading, traz uma imersão melhor, até mesmo na navegabilidade dos consoles, eles são mais rápidos para iniciar, para navegar, não tem engasgo, você se conecta rápido, os jogos carregam rápidos e tudo isso é muito legal. Hertz e FPS, isso também é muito importante porque traz pra gente aí maior experiência, mais jogos a 60 quadros por segundo, quebrando a barreira dos 30 quadros por segundo, o que definitivamente já melhora a sua experiência muito. Então sim, você tem ganho, mas eu tô falando pra você é que talvez você não tenha o ganho que você espera ter numa virada espetacular de geração. Ainda estamos nesse período de transição. Se você ainda não concorda com isso que eu estou te falando, observe as migrações lentas da própria indústria de desenvolvimento. Nós temos adiamentos constantes, ou seja, os jogos vão aparecer a partir de 2022 e não em sua totalidade. Nós fecharemos esse ano com basicamente o arroz e feijão de todos os anos. Nós temos Battlefield, nós temos Far Cry e outros mais que são figuras carimbadas. Nada muito impressionante. Não quer dizer que seja ruim, é isso que eu quero dizer pra vocês. Mas que não é aquela coisa que fala, nossa, vai ser incrível. Outro ponto também que tem que se levar em consideração é que as próprias empresas não estão 100% migradas para a nova geração justamente por esse problema. Não se pode jogar jogos, não se pode colocar os jogos nos consoles novos sendo que não tem número de vendas, senão você vai falir, você não vai conseguir arrecadar o dinheiro investido, né? Nós temos casos aí de Godfall que voltou atrás e colocou no Play. Ou seja, nós chegamos a um ponto que a questão da falta de estoque trouxe um problema de desenvolvimento que as empresas de desenvolvimento estão migrando seus planos e voltando jogos que não iam ser ODD indo para ODD, certo? Para eles conseguirem aí ter números de vendas. Isso é atípico, como eu já disse. O fato consumado é que vale a pena comprar, então, esses consoles com todos esses problemas e variáveis que estão adorno, não só necessariamente culpa da Microsoft ou da Sony, mas também uma escala mundial, desde 2020, com a crise de saúde que está aí colocando várias áreas em problemas. Enfim, a questão absoluta é, você está com o Xbox One S ou um PlayStation 4, o seu ganho é absurdo, em questão de experiência. Então é pegar aquilo que você já tem e aprimorar. O seu ganho não é de ultra gráficos incríveis que você vai ter ou de forma alucinada. É claro que vai depender também de um investimento em uma televisão de 120 Hz para você alcançar todos os 120 Hz caso o jogo o tenha, não são todos. É claro, é óbvio, lógico que você vai precisar talvez de um monitor, caso você não queira uma televisão. É claro que tem outros investimentos, mas no geral, a nova geração se apresenta assim, significantemente maior. Para você que tem PlayStation 4 Pro e Xbox One X, sim, ela também já é superior. No entanto, você já tem uma qualidade legal. Então, é uma questão sua, se eu conseguir com preço bom. Vale lembrar também que teve redução aí tributária sobre os consoles e comparado com outros produtos de tecnologia para games, eles estão com preço extremamente acessível. Então, talvez esperar também pode ocasionar até mesmo um aumento de preço. Quem sabe? Tá tudo muito louco, não só no mundo, mas também no Brasil. Vocês estão vendo o que está acontecendo politicamente. E isso interfere em tudo, é óbvio, é claro, é lógico. Dessa forma, para quem tem o console base, vale super a pena. Para quem já tem o console intermediário, vale a pena também, mas consegue ter uma sobrevida. E se a gente falar para vocês que tudo que vai lançar em 2022 não vai vir para Old Gen, seria uma mentira. Provavelmente continue vindo sim para Old Gen, vai ser cross-gen os jogos, então seria uma mentira absoluta falar que você tem que comprar porque os jogos vão a partir de tal momento ir somente para os novos consoles de nova geração. Deixa eu te falar a minha experiência, cara. Eu tenho os dois consoles desde o dia do lançamento, tanto o Xbox Series X e o PlayStation 5. O Xbox eu peguei até antes do embarque que foi enviado aí pela Microsoft. O que acontece é o seguinte, o que eu tô fazendo com esses consoles? Do lado do PlayStation eu jogo exclusivos, do lado do Xbox eu tô jogando Game Pass e não tenho de verdade. Isso é minha opinião e não equivale à totalidade das opiniões. Eu não tive nenhuma experiência que realmente falou que incrível ainda nenhum dos dois consoles. Mas sim,
Se eu for comparar com os outros consoles que eu já tive, do Xbox S, do X, do PlayStation 4, do PlayStation Pro, que eu tive todos eles, sim, a experiência é muito melhor e muito parecida com o PC mainstream. Certinho? Essa experiência que você vai ter nesse momento. Se você estiver assistindo esse vídeo lá para 2022, é claro que o jogo pode mudar. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a decidir se vão comprar ou não esse console. Lembre-se, não é só os consoles, os jogos. E os preços não estão baratos, não. É um investimento meio luxuoso neste momento aí que nós estamos passando. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Goticose e até a próxima.